A minha vida, a minha formação cultural e pessoal, ela se dá no final dos anos 60, porque anterior a isso eu era um estudante secundarista como tantos outros no país, né? Mas no final dos anos 60 eu começo a me interessar por arte, muito por influência principalmente da minha mãe e da minha família, que sempre foi um espaço impregnado de livros, de filmes, sempre viajamos muito. Então, para mim, era natural que eu tivesse esse interesse por uma expressão artística ou o interesse por coisas produzidas culturalmente por outros e por movimentos culturais, né? Então, eu, no final dos anos 60, início dos 70, passei a estudar no Museu de Arte Moderna e convivi com grandes artistas, a Faigo Ostrover, Ivan Serpa, Ana Letícia, que eram grandes artistas dessa época. E então eu passei a fazer ilustrações e logo em seguida histórias em quadrinhos. Histórias em quadrinhos, na verdade, eu nunca vivi disso. Eu vivi, nessa época eu tinha 20 anos de idade, eu fiz muita ilustração para revistas e para exposições. Não era propriamente uma atividade profissional, porque eu estava começando na vida, eu tinha 20 anos de idade. Mas ali eu tive a minha base em termos de uma formação estética, de uma formação crítica da sociedade, de ver muito cinema no Museu de Arte Moderna. A Cinemateca do MAM era um centro de exibição e de encontro de muita gente do cinema. Você ia para o café, estava ali ao lado de você o Glauber Rocha, o Cacá Diegues, o Leon Richman. Eram pessoas com quem a gente convivia ali no dia a dia, nos espaços do museu. E era um espaço de ensino, né? O Bloco Escola, você tinha grandes professores, artistas, formando gerações de futuros e hoje atuais artistas, né? E eu fui um pouco produto disso. Eu, enquanto desenhista, enquanto ilustrador, eu era uma pessoa muito envolvida com a contracultura no Brasil, né? Boa parte da juventude urbana no Brasil estava dividida entre uma ação de militância política, materialista, dialética, muito baseada no movimento estudantil, e você tinha uma corrente mais voltada para a arte, em que havia uma expressão mais artística e uma atitude de vida mais libertária, menos dogmática no sentido ideológico. E esse era o meu ambiente, era essa divisão entre dois mundos, né? Quando, no início dos anos 70, quando eu já não era mais um secundarista e tinha interesses em me matricular numa universidade, eu, que frequentava vários cursos aqui, como o IFIX, a ESD e a Escola de Belas Artes, que eram todos no centro da cidade, vendo professores sendo presos em sala de aula, amigos meus que estavam clandestinos ou perseguidos pela polícia, eu resolvi ir morar na Argentina, porque naquela época ainda não tinha passado por um golpe militar, e pensei em que, estudando lá, talvez eu encontrasse um ambiente mais receptivo para mim, na minha idade, com os meus interesses, com o que eu pretendia da vida. Então eu acabei saindo de La Plata, onde eu morava, e fui para Mendoza, que é uma cidade na fronteira do Chile, e fui trabalhar na colheita da uva, que é uma atividade temporária e que você não imaginava não corresse tantos riscos, né? Só que naquela época tinha acontecido o golpe militar do Chile, do Pinochet, e haviam muitos chilenos que tinham fugido para Mendoza, que era a cidade mais próxima do lado argentino, e fugido com a roupa do corpo ou sem comunicar a amigos, parentes, né? Porque o golpe militar no Chile tinha sido muito violento, né? Com muitas perseguições, mortes e tudo isso. Então eu me tornei amigo dessas pessoas. Com 20 anos de idade a gente tem um ímpeto, né? Assim, um pouco mais de vivenciar coisas, né? Se bem que eu não perdi isso, eu acho que até hoje. E eu me ofereci para atravessar a Cordilheira dos Andes de carona, para fazer contato com as famílias dessas pessoas, que eram amigos meus, porque ninguém sabia que eles tinham fugido, se estavam mortos, se estavam presos.
e fui para Santiago fazer contato com essas famílias dessas pessoas. E aquilo para mim foi uma experiência muito marcante. Tudo aquilo que eu via no cinema, ou que lia nos livros, ou que via em pinturas históricas de fatos, né, marcantes na vida da humanidade, aquilo se passava na minha frente. Então, todo o meu interesse por expressão, que seja estética, política, pessoal, ele convergiu para o fotojornalismo, que era uma coisa que eu já tinha contato, já tinha informações, não era um mundo distante para mim. E quando eu voltei para o Brasil, o que eu queria fazer era fotojornalismo, porque ali eu poderia me expressar esteticamente, poderia me expressar politicamente, socialmente, eu poderia dizer quem eu era e participar da vida social e política do Brasil. Nesse momento, ser jornalista no Brasil tinha uma função social muito importante. Não era você ser um mero repassador de informações, você não era um mero agente de assessorias de imprensa ou de interesses de empresas ou grupos políticos. Ser jornalista era desmascarar uma rede de informações bloqueada no país. Há uma diferença muito grande em ser jornalista e trabalhar para uma empresa jornalística. Todas as empresas jornalísticas cooptaram com o regime militar e com essa ditadura do dinheiro que existe hoje no Brasil. Agora, ser jornalista é ser crítico e independente. Ser jornalista não significa você ser submisso aos interesses ou patronais, ou de governos, ou quem quer que seja. Individualmente e profissionalmente você tem que ter uma atitude crítica. E era isso que eu procurava. Nessa época havia muito esse estímulo, talvez, de todos nós jornalistas, de que nós tínhamos essa função de romper com essa barreira da censura. Isso era um grande estímulo para todos nós naquele momento. E isso me levou para o jornalismo. Eu comecei a trabalhar profissionalmente em jornalismo no Globo em 76. Eu tinha um cabelo grande, um cavanhaque, eu era um tipo, né, visualmente muito diferente de todos que trabalhavam na redação. Na época todos usavam terno e gravata, a redação era cinza, as pessoas todas tinham uma média de idade muito acima da minha. Pessoas nessa época com 30 anos tinham uma cara de velhos. Eu era um artista desbundado, e que na época não havia estágio em jornal, quer dizer, você fazia experiências, mas não com esse regime de estágio como é hoje. E uma coisa que era muito interessante é que haviam pessoas brilhantes trabalhando em redação. Eu convivia com o Nelson Rodrigues, com Clarice Lispector, com Rubem Braga, com Paulo Mendes Campos, com Carlos Heitor Coni. Essas pessoas trabalhavam nas redações como redatores ou algumas como repórteres, grandes fotógrafos, depois que se tornaram pessoas reconhecidas mundialmente pela qualidade do seu trabalho. Então, para mim, aquilo não era apenas aquilo que eu procurava como um meio de expressão e de experiência de vida, mas a relação com aquelas pessoas, mesmo que naquele momento eu não percebesse que alguns deles tinham tanta importância como quando eu comecei a trabalhar no Globo, eu nunca tinha lido nada do Nelson Rodrigues. Mas a convivência com ele me fez despertar um interesse muito grande pela pessoa dele e por tudo que ele escreveu. E que eu só fui conseguir entender, compreender e assimilar isso para mim um tempo depois, em função de uma vivência que eu tive. Eu, quando comecei a fotografar, que foi nesse período que eu fui embora do Brasil, eu circulava muito no meio artístico, né? Eu tinha muitos amigos, tanto músicos quanto artistas plásticos, gente de teatro, e aí eu encontrei o meu primeiro espaço que eu pudesse ter alguma relação profissional com a fotografia. Então eu fotografava muito músicos para fazer divulgação desses músicos, como hoje muitos jovens fazem também, com bandas novas e tudo. E eu fotografava o Caetano e o Gil quando eles voltaram do exílio, e o Guilherme Araújo, o empresário deles, me contratava para fazer as fotos de divulgação deles. Não só eles, como o Egberto Gismonte, Mutantes, tinha uma série de músicos da época que eu não era fotógrafo de capa de disco, nem de
de fotos para a revista na época, mas fazia as fotos de divulgação deles. Então isso também fez com que eu tivesse na fotografia não apenas uma atividade meramente profissional, mas uma extensão desse convívio no meio artístico, em que pessoas criativas convivendo comigo me influenciaram muito. Eu fui fotógrafo de imprensa, empregado de jornais e revistas por muito tempo. Mas eu sempre, enquanto eu trabalhei empregado, eu sempre procurei ter uma atitude independente em relação às pautas dos lugares em que eu trabalhei, revistas e jornais. Jornais um pouco menos, porque você cobre a pauta do dia a dia, né? Mas na medida em também que você se destaca em alguma editoria, se você é bom em futebol, ou em esporte, ou em cultura, ou em retrato, você de alguma forma tem uma preferência dos editores para que você faça esse tipo de trabalho. Então isso fez com que eu também me preservasse um pouco de pautas que eu não me identificava tanto em jornais e revistas. Em revistas como se diz, aperfeiçoei isso um pouco mais, no sentido de que eu passei a criar pautas para as revistas. Isso me criou uma certa independência, porque eu pautava temas e matérias que eu considerava importantes, não só para mim, como para a sociedade, dentro desse conceito de que o jornalismo tem uma função social. Então, já na Manchete, quando eu trabalhei na Manchete, eu me pautava para fazer as matérias que eram matérias nacionais e internacionais. E isso me levou a cobrir a Amazônia. A Manchete, assim como o Cruzeiro no passado e a revista Realidade, se caracterizaram por fazer grandes coberturas na Amazônia, que na época era uma região muito desconhecida para o resto dos brasileiros. E eu vivia indo para a Amazônia, ficava meses. Fiz a construção da Transamazônica, muita matéria de garimpo, na época de ouro, né, literalmente de ouro do garimpo, como Serra Pelada, né, que era um garimpo com 80 mil pessoas, questões indígenas, questões de conflitos de terra, questões do meio ambiente, né, que já se discutia nessa época. E por conta da Manchete é que eu comecei a ter contato com o trabalho com grupos indígenas, fazer reportagens em áreas indígenas. Por exemplo, no Xingu, quando eu fui 3 vezes ao Xingu, sendo que uma delas eu fui a convite dos próprios índios, pelas lideranças indígenas, especialmente o Aritana, que é um cacique Iolapiti, e eles tinham interesse naquela época, que foi em 89, em fazer uma divulgação internacional. Eles viam a Manchete como uma revista que tinha repercussão internacional, do interesse deles em uso de energia solar para os objetos que eles usam nas aldeias, porque você ter máquinas com o uso de querosene ou gasolina, que é poluente, que é difícil também você transportar galões de gasolina ou de querosene para a aldeia. Então, eles já na época tinham percebido que lanternas e bombas hidráulicas, uma série de outros aparelhos funcionando com energia solar era muito mais interessante para eles. Por conta disso, eu criei uma relação de proximidade com esses índios e voltei outras 2 vezes lá, fazendo matérias mais voltadas para o cotidiano das aldeias, para as questões culturais, para as festas tradicionais. Mas, por outro lado, eu também trabalhei com outros grupos que estão em condições muito desfavoráveis, como na beira de estradas como a Transamazônica, ou grupos que estão sendo dizimados, como os Arara do Rio Iriri, que na época da construção da Transamazônica, eles são índios nômades. Então grupos se dividem e vão caçar em áreas distantes da floresta. E nessa época, durante a construção da estrada, grupos se dividiram. Um ficou mais ao norte, outro ficou mais ao sul. E esses 2 grupos achavam que o outro tinha sido engolido por aqueles grandes monstros que eram os tratores que participavam da construção da estrada. E depois esses índios foram contactados, porque eles eram isolados nesse momento, eles foram contactados, foram reunidos novamente
mas hoje estão em estado de quase extinção, e principalmente agora com a construção de Belo Monte, que alagou boa parte da terra deles. E participei por 4 meses seguidos dentro da floresta amazônica, na fronteira do Brasil com o Peru, numa área que é de pura floresta, de uma expedição de contato com os índios isolados, os índios Corubo, que eram índios muito temidos e ainda são muito temidos, não só por ribeirinhos, pessoas que habitam as margens dos rios da Amazônia, nessa região, como outros índios de outras etnias dessa região. Consideravam eles antropófagos, eles são índios muito aguerridos e haviam matado toda a expedição anterior à minha. 10 anos antes havia uma tentativa de contato com eles, e esses índios reagiram à presença dessa expedição e mataram, sobrou apenas uma pessoa. E a questão da extração de madeira no Brasil, quer dizer, em grande parte o que se produz de madeira no Brasil é de forma ilegal, né? São áreas em que são reservas naturais, são reservas que deveriam ser protegidas pelo governo, mas são totalmente desprotegidas. E na região da fronteira do Brasil com a Colômbia e com o Peru, essa atividade da extração de madeira está muito associada também à presença do narcotráfico. Grupos de narcotraficantes que lidam com o comércio local, são atividades embaralhadas: o comércio local, o narcotráfico e a extração de madeira. Então você consegue guias de extração num outro país, guias falsas, e exporta essa madeira, vende, transfere essa madeira para o território de outro país, pode ser do Brasil para a Colômbia, do Peru, e faz com que essa madeira seja legalizada. Eu trabalhei muito acompanhando ações do IBAMA e da Polícia Federal para a repressão a esse tipo de atividade, e muitas vezes trabalhando de forma isolada, sem a presença da polícia ou de fiscais do IBAMA. Por exemplo, eu uma vez estava em Benjamin Constant, acompanhado de uma outra jornalista, né, Beatriz Cardoso, e nós estávamos em Benjamin Constant e fomos ameaçados de morte pelos empresários da madeira, que também eram narcotraficantes. Durante uma entrevista, nos disseram que nós iríamos sair dali em caixões feitos com madeiras produzidas por eles. Não fizeram nada, né? Mas ameaças de morte eu sofri várias, não só em relação à produção de madeira, mas diversas. Eu fui empregado da Abril, da revista Placar e da Veja, e trabalhei também para outras revistas, mas como colaborador. Enquanto fui empregado de lá, eu ganhei 3 prêmios Abril e mais 2 por equipe, né? Eram fotos, esses prêmios foram dados a mim por fotos que publiquei. Qualquer prêmio ele é um reconhecimento, é um afago na nossa autoestima, mas são prêmios voltados à produção da empresa, né, da Editora Abril. Os outros que eu ganhei, um foi da Federação Internacional de Jornalistas, que é uma federação de todos os jornalistas do mundo, e nesse sentido eu me sinto mais representado e mais identificado, no sentido que isso é uma eleição feita por diversos jornalistas no mundo. Então, não é uma visão estreita de uma empresa ou de uma mera categoria, mas sim de todos os jornalistas do mundo inteiro. O prêmio Alexander Rodchenko, ele faz menção a um grande fotógrafo russo, que é uma referência da fotografia no mundo inteiro. Bom, ele tem esse nome, mas ele era da Confederação de Jornalistas da União Soviética, que era uma associação de classe de jornalistas. Eu não posso falar pelos jornalistas da União Soviética em relação à censura, em relação às dificuldades que eles tinham lá na época. Claro que, como todo governo mais centralizado, há um controle de informação.
mas não sei o quanto isso afetava eles e o quanto isso mudou hoje em dia. Não posso falar por eles. O prêmio era um prêmio importante, é um prêmio reconhecido internacionalmente e foi dado a mim por uma cobertura que fiz na Colômbia em conflito com as Farc. E era um prêmio que tinha como reconhecimento de denúncia de direitos humanos sobre a questão da violência voltada contra a população amazônica, mas que tinha esse desdobramento da ação das Farc. Bom, eu fui me afastando aos poucos do jornalismo, né? Eu trabalhei como jornalista contratado, empregado, de 76 a 92. E de 92 para cá me tornei independente, produzindo meu próprio trabalho, escrevendo, eu também escrevo, não só fotografo, escrevendo, fotografando, produzindo o meu próprio trabalho, vendendo, ou seja, eu me tornei muito autossuficiente. E acho que cada vez mais você tem menos espaço para isso no mercado convencional de jornalismo das grandes empresas. E eu falo de mídia impressa, eu nunca trabalhei com televisão. E isso foi me desinteressando, foi me desencantando. Hoje em dia não se paga tão bem quanto se pagava no passado. Hoje em dia informação virou mera mercadoria. Eu acho que essa relevância e esse papel social que o jornalismo tinha numa época em que eu comecei, em que eu me identificava com essa profissão, hoje não vejo mais isso. E eu me recuso a ser um mero escriba de interesses de outros para defender interesses de grupos econômicos ou de pseudo-celebridades ou de grupos políticos, grupos empresariais. Eu sempre me mantive de uma forma muito independente. Então eu fui me afastando e fui me dedicando mais a produzir o meu trabalho como fotógrafo para um mercado de colecionadores de fotografia, através de galerias, através de exposições, e também a produção de livros em que eu escrevo e fotografo. Esses livros, eles têm uma continuidade do que eu fazia como jornalista, porque, na verdade, são livros de reportagem, só que muito mais profundos, mas com uma linguagem mais literária, com uma linguagem em que eu me permito ter uma narrativa mais expressiva, mais profunda ou mais longa, ou usar recursos linguísticos que não posso nos veículos convencionais de imprensa, como revistas e jornais. E também o meu olhar como fotógrafo também é mais livre, é mais autoral, é menos condicionado pelo perfil editorial de um veículo convencional de imprensa.